Olá pessoal, meu nome é Felipe, estou cursando o quarto semestre de Jogos Digitais na FATEC de Carapicuíba pela manhã. E esse vídeo é sobre formulários em HTML, como criar um formulário em HTML. Vou usar um exemplo que eu já tenho pronto aqui, tá bom? Que vai ser utilizado no site do nosso jogo que nós estamos programando aí, no nosso Smaug, beleza? Vamos lá. O que é um formulário? Formulário é um documento impresso ou digital, onde são preenchidos dados e informações e que permite a formalização das comunicações, o registro e o controle das atividades de determinada organização. Os tipos de formulários que nós temos os formulários planos, que são formulários que já são impressos, né, e desenhados no papel padrão. Os formulários contínuos, que são elaborados em papel, são desenhados a ser preenchidos por um computador, impressos por um determinado tipo de impressora. Então ele já é um papel que já é gabaritado com espaçamento e com tudo formatado de acordo com a necessidade daquele computador e daquela impressora. E tem o que eu vou mostrar para vocês como é feito, que são os formulários eletrônicos. Os formulários eletrônicos é um formulário muito utilizado hoje em dia pelas empresas, tá? Tanto para cadastro, para fazer um login, para cadastrar um currículo, para fazer uma compra, elogios, sugestões, entendeu? É para isso também que são usados os formulários. Uns exemplos de formulários aqui, o cadastro no Facebook, né? Você preenche aqui, cadastra, vai para um banco de dados, automaticamente, quando você fizer o login aqui com seu e-mail e a senha, ele vai puxar no banco de dados e você vai entrar no Facebook. O cadastro de paciente, que quando você vai no médico, a gente já não usa nem tanto, né? Mas só a maioria dos hospitais já utilizam o eletrônico, né? Esse é um exemplo de impresso. E aqui eu tenho uma pesquisa de satisfação, né? Que você pega, geralmente, quando você vai numa loja, sabe? Que na Renner não é mais assim, né? Quando você entra na Renner tem aquele pesquisa de satisfação, daí você aperta muito satisfeito, enfim. Mas tem algumas lojas que ainda fazem desse tipo aqui impresso, que vocês estão vendo aqui na tela. Tá? E no HTML? Como isso é feito? Como nós podemos criar um formulário no HTML? E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Bom, esse aqui é o código que eu estou utilizando para criar o formulário do nosso site, do nosso jogo. Tá? Eu estou utilizando o Bootstrap para estar fazendo toda a formatação para mim, tá? Eu não estou utilizando o CSS aqui nesse caso. Bom, vamos lá. No corpo, criei um título. Fale conosco, deixe um comentário, elogio ou reclamação. E embaixo tem o subtítulo. Está escrito: sua opinião é muito importante para nós. Isso vai aparecer lá em cima no cabeçalho, na parte de cima da nossa página, tá? Esse container aqui é apenas para formatação do Bootstrap. É um estilo de formatação do Bootstrap, tá? Que dele tá todas essas formatações aqui que fica bem bonito e vocês vão ver como fica legal quando eu pôr o código para rodar. Vamos lá. A primeira linha, primeira pergunta do nosso formulário vai ser o nome do nosso usuário, certo? Então aqui eu tenho um label com nome. O que seria o label? O label seria aquele texto que o usuário não pode mexer, aquele texto que está lá na página e ele só consegue ler, selecionar, enfim. Ele não consegue mexer. Onde ele consegue mexer? Aqui no input, onde eu coloquei que ele vai digitar o nome dele no tipo texto.
vai abrir aquele quadradinho lá para o cliente, o usuário digitar o nome dele, certo? Aqui eu estou perguntando o motivo, já estou abrindo uma nova pergunta, uma nova linha, dando motivo para ele. Qual o motivo que ele quer mandar esse texto para a gente? Aí eu utilizei o Select Option, certo? O que ele vai dar para a gente? Vai abrir aquela janelinha com opções que pré-definidas e o cliente só pode escolher. Ele não pode digitar nada naquele campo, apenas selecionar o que já está lá. Então eu coloquei opinião, reclamação, dúvidas e sugestão. Esse Disabled Selected, o que seria? Se não tivesse esse cara aqui, o campo já aparecia com opinião selecionado lá automático. O cliente entra lá, o usuário entra lá na página para dar uma opinião e para dar uma sugestão, uma dúvida, se legal, aparecer lá a opinião. Esse Disabled deixa em branco aquela primeira parte. Então, o cliente vai entrar, vai estar em branco o campo, ele vai ter que clicar lá na setinha, vai abrir a listagem para ele, vai escolher uma das 4 opções que nós demos para ele e segue o jogo. Aqui eu estou perguntando a idade do usuário. Só que reparem, aqui eu usei texto no nome. E aqui eu estou utilizando números na idade. Ou seja, nesse campo idade, o usuário só vai poder digitar números. Porque foi definido que nesse campo só entraria números. Certo? Pus um campo e-mail, também texto, para o cliente colocar o e-mail dele. E na próxima pergunta eu trabalhei com checkbox. Fiz uma pergunta para o cliente, o que ele achou do nosso jogo. Legal, chato, emocionante, história boa, mecânica ruim, história ruim, mecânicas boas, ou perfeito. Foi criado um checkbox. Checkbox, o que seria? Aqueles quadradinhos que o usuário pode selecionar vários. Ele pode ter achado o jogo legal, emocionante, porém uma história ruim, com mecânicas boas, ou perfeito, ou chato. Aí vai do gosto e do perfil de cada um, tá? Mas aqui, essas informações feitas com checkbox, tá? E pode perceber, cada um eu usei um nome diferente, um ID diferente, um valor diferente. Na hora de chamar no for, já puxa direto do ID aqui, que foi dado na variável. Para que isso? Para quando você for... para ficar mais organizado o código, né? Bom, aqui eu trabalhei com radio. O que seria o radio? Aquelas bolinhas de sim ou não, que o cliente só pode selecionar ou uma ou outra. E aí eu fiz uma pergunta para o nosso usuário. Você recomendaria o nosso jogo para alguém? Sim ou não? Tá? E no final eu fiz uma pergunta para ele o porquê. Por que ele indicaria, por que ele não indicaria, tá? E usei como texto. Então eu errei aqui, eu não tinha fechado aqui, mas estava funcionando, né? Só arrumei para ficar mais bonitinho, organizadinho aqui o código, tá? E no final eu coloquei um comentários. O que seria esses comentários? Um text area. O que seria isso? Aqueles quadrados grandões onde o usuário pode digitar qualquer comentário. Eu deixei inclusive uma mensagem dentro dele para o usuário. Digite seus comentários sobre o nosso jogo. O usuário vai entrar e vai digitar o que ele quiser. Máximo aí de 500 palavras aí. Tá? E no final de tudo eu coloquei um botão escrito enviar. Qual seria desse botão? Você clicar nele e automaticamente ele está enviando
esse formulário para um banco de dados, esse feedback, né? Que é muito importante. O formulário por conta disso, né? Olha o feedback que nós vamos ter dos nossos usuários. Pode relatar erros, relatar bugs, enfim, gostou, que não gostou, para a gente sempre estar melhorando o nosso jogo. É muito interessante trabalhar com formulários por conta disso. Então você quer fazer você criou um sistema e não quer que qualquer um acesse. Para acessar tem que ter uma senha e usuário. Você pode criar um desse aqui e definir que só vai entrar se acertar o usuário e senha. Só vai passar para a próxima tela se acertar a senha, entendeu? Ou ainda não coloquei esse enviar para um banco de dados, que isso ainda não foi ensinado em sala de aula, tá? Então, até em sala de aula foi ensinado até aqui. É o que eu estou passando aí para vocês, tá bom? Um pouquinho desse conhecimento. Agora, vamos ver como fica. Ó, pessoal, aqui eu vou colocar meu nome, o motivo, a minha idade. Opa, fiquei 3 anos mais novos aí. O e-mail. O que eu achei do jogo. Legal, chato, ó. Posso selecionar vários aqui no checkbox, ó, tá vendo? Tudo se eu quiser. Se eu recomendaria o jogo, se sim ou não, por que acreditar. E os comentários sobre o jogo. O usuário pode vir aqui, digitar o que ele quiser e mandar. E no final de tudo ele ia clicar no enviar e todo esse relatório, esse formulário, ia para o banco de dados onde nós teríamos acesso aí para estar mexendo nele. Tá bom, pessoal? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado, agradeço a todos aí por terem ganhado um tempo agregando esse conteúdo aí na sua vida. Então, pessoal, muito obrigado a todos. Grande abraço. Tchau, tchau.